E a Justiça de Pernambuco negou a prisão de Sari Corte Real, ex-primeira-dama de Tamandaré, condenada pela morte de Miguel Otávio, filho de sua empregada doméstica. O repórter Daniel Lian vai relembrar agora os detalhes desse caso e explica essa decisão aí judicial. Boa tarde, Lian, seja bem-vindo ao Headline News. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. A decisão foi assinada pelo juiz da primeira vara dos crimes contra criança e adolescentes, Edmilson Cruz Júnior, que destacou que não há fundamentação e nem fatos novos que movimentem e justifiquem uma reavaliação da decisão anterior da Justiça. Portanto, ela ainda continua respondendo pelo crime de abandono do incapaz em liberdade. Lembrando o caso, ela estava cuidando da criança enquanto a mãe do menino, Mirte Santana, o menino Miguel Otávio Santana, de apenas 5 anos de idade, a mãe da criança passeava com a cadela dos patrões e estava sob os cuidados de Corte Real. Enquanto isso, o menino procurou a mãe por todo o edifício, todo o andar, e ingressou no elevador do prédio de luxo. E dentro desse panorama, a Corte Real, a que estava sob os cuidados ali da criança, ela destacou e apertou o botão da cobertura. Com isso, o elevador acabou subindo, a criança parou no 9º andar do edifício e foi para um vão aberto ali no 9º andar e acabou desabando do edifício e acabou falecendo. A Justiça, portanto, manteve aí a negativa da prisão, ela que foi condenada a 8 anos e 6 meses de prisão em regime fechado, mas responde ainda em liberdade e continuará diante desta decisão da Justiça. Lembrando que os passaportes delas também foram, os advogados de defesa pediram a retenção do passaporte de Corte Real e também de seus filhos. Obrigada então aí pelas suas informações, Daniel Lian. Pois é, seguimos porque esse caso de Sari Corte Real traz à tona novamente o debate sobre impunidade no Brasil. Então, para a gente se aprofundar nesse tema, vamos conversar a partir de agora com o advogado Matheus Falivene. Ele é doutor em Direito Penal pela USP, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos. Perfeito. Doutor, como o senhor viu essa decisão da Justiça de negar o pedido de prisão da ex-primeira-dama de Tamandaré, Sari Corte Real? A mãe e a avó do menino Miguel falam que a Justiça e o Ministério Público de Pernambuco defendem Sari Corte Real. As decisões tomadas até agora seguem rigorosamente o rito processual esperado para um caso como esse? Ou é possível questionar a lisura desse processo? Tem algo de errado? Olha, por enquanto, pelo que foi divulgado pela imprensa, está seguindo o rito do Código de Processo Penal. Por quê? Nós temos que lembrar que, por enquanto, o processo ainda está em andamento. Ela foi condenada, pela acusação de abandono de incapaz qualificado pela morte, foi condenada a uma pena de 8 anos e 6 meses em regime fechado, porém, ela está respondendo este processo em liberdade. E a regra, quer dizer, na verdade, a exceção no processo penal é a prisão preventiva e a regra é a liberdade. Então, como ela respondeu em liberdade e aparentemente não há indícios de fuga, se manteve a liberdade dela. Porém, caso surjam indícios de fuga, indícios de que ela pode dificultar a aplicação da lei penal ou algo do gênero, daí sim ela poderá ser presa preventivamente e continuar o restante do processo presa. E a gente tem que lembrar também que a hora que esse processo terminar, chegar ao final, ela, uma vez condenada, ela vai ser presa daí para cumprir essa pena de 8 anos e 6 meses em regime fechado. Doutor Matheus, o que pode ser feito para evitar esse tipo de impunidade? Também gostaria de saber por que há tanta impunidade no Brasil e o que acontece em decorrência dessa impunidade. Essa é uma ótima pergunta. O que acontece? A impunidade, a sensação de impunidade, ela decorre muitas vezes da demora do processo. Os processos aqui no Brasil, os processos penais, eles estão bastante demorados. Então, muitas vezes, mesmo a pessoa presa, ela acaba sendo libertada e respondendo ao processo em liberdade por conta dessa demora. Então, o problema é a demora. Nesse caso também, salvo o melhor juízo, o caso foi em 2020
Nós já estamos em 2022 e o processo ainda está em andamento, ao que consta na primeira instância. Então, por mais que a liberdade seja a regra, deveria ser mais sério o processo para que, havendo condenação, a pena seja cumprida o mais rápido possível. E a pessoa efetivamente presa, daí com uma prisão-pena, para que cumpra a pena e pague pelo crime cometido. Mas nesse caso, como é o caso ainda de processo em andamento, é caso de prisão preventiva. O juiz fundamentou dizendo que não teria motivação contemporânea para se decretar uma prisão preventiva nesse momento, não teria um motivo idôneo, porque a regra é a liberdade. Nesse sentido, a decisão está em consonância com o Código de Processo Penal. Agora, doutor, claro que esse caso chocou a opinião pública de todo o Brasil, não somente pela tragédia por si só, não somente pela falta de cuidado de Sari Corte Real, falta de empatia, o descaso, falta de respeito, de responsabilidade, mas também como a mãe e a avó trabalhavam para essa família, né? Contratadas pela Prefeitura de Tamandaré, prestando serviços para o então prefeito, ou seja, uma sucessão de erros em toda essa relação. Agora, que recado, na avaliação do senhor, a Justiça Pernambucana dá para a sociedade quando nega o pedido de prisão para uma mulher rica, ex-primeira-dama, branca, que morava em um edifício talvez um dos mais caros ali da região? Claro que isso agrava muito mais esse cenário que já é terrível, né? Isso, excelente colocação. O que acontece? Você tem um cenário aí traçado, a questão da relação de emprego, né, da relação de trabalho entre a mãe do menino que faleceu e a patroa, uma mulher muito rica, muito poderosa na cidade. O que talvez a justiça poderia ter feito é feito a prisão preventiva logo no início do processo. Daí talvez você teria um fundamento. Mas agora, numa fase tão avançada do processo, em que já houve sentença, né, já houve a condenação, ao que consta o processo está caminhando para apelação no Tribunal de Justiça, daí não caberia essa prisão preventiva mais. Então talvez o Ministério Público e o TJ, né, a Justiça, devessem ter atuado com um pouco mais de energia no começo, considerando que o crime é gravíssimo, é um crime que tem uma pena alta, né, tanto é que a condenação foi de 8 anos e 6 meses em regime fechado, então em tese caberia naquele momento iniciar uma prisão preventiva, que pelo que eu me recordo não aconteceu. Ela ficou em liberdade, respondeu o processo de liberdade, não descumpriu, pelo menos aparentemente, nenhum dos requisitos dessa liberdade, nenhuma das condições dessa liberdade, e por isso a justiça manteve a liberdade. Porém, caso ela descumpra, né, tem uma questão toda de passaportes de Portugal, né, e uma questão de endereço, caso existam indícios de que sim, houve um descumprimento, ou que há um risco de fuga, daí sim poderá ser decretada uma prisão preventiva. Mas enquanto isso não for demonstrado, ela responderá em liberdade até o trânsito de julgado. Doutor Matheus, gostaria que você falasse um pouquinho sobre como é percebida essa falta de impunidade aí no dia a dia das pessoas e qual a relação entre impunidade e justiça. O que acontece, né? A impunidade ela é perceptível aqui no Brasil, né? Infelizmente, o público em geral, né, a opinião pública, tem uma percepção muito grande de impunidade com relação à justiça criminal, em regra, pela demora dos processos e também por, mesmo em casos graves, haver liberdade, né? Haver as pessoas que cometeram crimes graves responderem liberdade. Porém, como a regra do processo penal é a liberdade, certo, talvez o único caminho que nós tenhamos seria a mudança da legislação processual penal, modificar o Código de Processo Penal para permitir a prisão em mais casos, né? Deixar mais claro que quem comete um crime grave vai responder ao processo preso, e talvez tirar essa possibilidade de liberdade, que é o que existe hoje, mas atualmente, pela legislação atual, a decisão está correta. O caso Sari Corte Real em destaque com o advogado Matheus Falivene, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, volte mais vezes à Jovem Pan News. Boa tarde.